Pessoal, é no mínimo estranho que logo após a família Bolsonaro fazer uma live com quase 500 mil de visualizações em tempo real, a Polícia Federal Brasileira venha dar busca e apreensão no mesmo local, caçando provas contra o vereador Carlos Bolsonaro. Estranho, Marco Feliciano, foi a família Bolsonaro saber dessa operação antes dela acontecer, porque o pedido de busca e apreensão foi emitido no dia 25 de janeiro pela PGR do Paulo Gonet. É só vocês pesquisarem lá no site do Tribunal de Justiça que vocês vão encontrar esse documento aqui, porque ele é oficial. E quando foi no dia 27 de janeiro, o Alexandre de Moraes autorizou a Polícia Federal a executar a operação contra os vagabundos. E como aquela porcaria de live que teve como finalidade arrancar mais dinheiro desses trouxas vendendo curso aconteceu no dia 28 de janeiro, não tinha como essa operação ter acontecido por causa dela. Muito pelo contrário, a live é que deve ter acontecido para ofuscar a operação da polícia. Porque agora todo bolsonarista tá usando essa desculpinha aí de perseguição sem pé nem cabeça. E depois, vale lembrar que a Polícia Federal precisou pegar um helicóptero para chegar até o Carlos Bolsonaro. Isso mostra que eles nem sabiam onde é que essa quadrilha estava. Porque se soubessem, teriam se prevenido antes e chegariam lá de carro como sempre acontece. Mas só vieram descobrir que o Carlos Bolsonaro estava em outro lugar depois que não encontraram ele em lugar nenhum. Tanto é que a polícia só chegou até ele mais tarde. Eu venho do setor privado, a empresa que eu presidi desde os anos 2000 está entre as melhores para se trabalhar do Brasil e entre as 10 melhores de Minas Gerais. Porque lá as pessoas são tratadas com respeito. Tem um percentual de mulheres trabalhando, continua lá ainda operando, mais de 5 mil funcionários, muito maior do que a média Brasil, do que a média Minas. Tem negros, tem LGBT trabalhando e respeitados. E é muito perigoso rotular. E no Brasil a coisa mais comum que acontece é rotular. Se alguém é homem, é branco, é heterossexual e é bem-sucedido, pronto. Rotulado de carrasco. Parece que não pode ser humano, mas pode sim. Dá para ser humano. Qualquer rótulo é perigoso. Tem político honesto e desonesto, tem empresário honesto e desonesto. Então nós temos que começar a ver cada caso como um caso. Perigosíssimo essa questão de rotular. A Júlia acaba de publicar aqui que foi marcado o julgamento sobre aquele pedido de cassação, né, do TRE do Paraná sobre o senador Sérgio Moro. Esse julgamento começa no dia 19. O TRE do Paraná vai analisar a ação que acusa o parlamentar de prática de abuso de poder econômico na pré-campanha eleitoral de 2020. Para dar uma passadinha aqui, só para a gente contextualizar o que a Júlia está trazendo para a gente, o julgamento, então, começa nesse dia, né? Pode se estender por alguns dias, também pode ter um pedido de vista. Serão 6 desembargadores que vão estar nesse julgamento. E o caso de empate, 3-3, aí então o presidente acaba votando. E a Júlia traz uma informação importante aqui, ó. O presidente Lula vai nomear o desembargador que deve participar do julgamento. O preferido para ser indicado é o advogado José Rodrigo Sade. Então ela lembra ali também, claro, Moro e o presidente Lula são adversários políticos, então o presidente Lula tem essa prerrogativa de indicar. Lembrando então que essa é uma expectativa, inclusive já tem até ali muitos pré-candidatos por uma possível cassação a disputar a vaga de Sérgio Moro pelo Senado lá do Paraná. Então a Justiça acaba de marcar, informação da nossa Júlia do Alíbio. Segura o chororô, segura o chororô, e aí, gadaiada, segura o chororô. É, a gadaiada tá emocionada com o quê? Com a entrevista que o Minto deu. O Minto deu uma entrevista e só falou verdades. A primeira verdade que ele falou, disse que saiu cedinho para pescar e foi pescar na ilha deserta e lá não pegava sinal de celular. Só que de repente ele disse que 1 hora depois o advogado ligou. E então, pega sinal de celular ou não pega? Minto, fala aí. Hoje eu saí por volta das 6 horas e fui para a região conhecida como Ilha Deserta. Eu falo isso para comprovar que lá não tem sinal de telefone. Por volta das 9h30, mais ou menos, um advogado meu me ligou dizendo que estava havendo uma busca e apreensão na casa do filho Carlos, na Barra da Tijuca. Bem, comecei a me inteirar do assunto. 1 hora aproximadamente depois, tive a informação que às 7h30 da manhã
A PF chegou na minha casa. Bolsominho, advogado das causas perdidas, faça sua defesa agora. A ilha deserta, que não tem sinal de celular, pega celular ou não, recebe ligação ou não, deixe aqui sua defesa e beijinho no chifre. Aqui o blog da Andréa Sadi com uma apuração dela. Segundo a Sadi, ela nos conta que a revelação de nomes e números monitorados pelo esquema de espionagem está deixando o núcleo da família Bolsonaro preocupado. E por um motivo. O temor vem de que, com a publicação, que vem a público os números e os nomes dessa investigação, vem a público que não só opositores do governo Bolsonaro eram monitorados, mas também aliados e amigos. A Polícia Federal, segundo a apuração da Sadi, analisa uma lista com cerca de 1.500 monitoramentos ilegais. E fontes da ABIN falam que esse número é maior, seria 1.800. Nos bastidores agora, os aliados de Bolsonaro não estão descartando que eles mesmos estejam entre os nomes espionados ilegalmente e estão atribuindo essa avaliação ao clima de conspiração criado principalmente por Carlos Bolsonaro junto ao pai durante o mandato dele. Esse resultado é a expressão de uma decisão que o governo tomou de pagar o calote que foi dado, tanto em precatórios quanto nos governadores em relação ao ICMS sobre combustíveis. Então, desses 230 bilhões, praticamente a metade disso é pagamento de dívida do governo anterior, que poderia ser... Surpreende o grau de informações dessas pessoas. Então, eu quer um quer não, eu sou a liderança. E tive há pouco aqui em Alagoas, no Rio Grande do Norte, eu sou tratado como rei pelo povo, humilde. Tá? Aqui também, onde eu ando, aqui em Mambucaba, quase não posso andar em Mambucaba, ou andar aqui em Angra dos Reis, que o pessoal assedia, quer tirar foto, quer bater um papo, fala muita coisa, tá certo? E os caras, obviamente, eu entendo que sou uma liderança, apesar da inelegibilidade, no meu entender, um julgamento completamente injusto. Se for comparar com a Dilma, que foi cassada, e foi mantida a elegibilidade dela. Se falar da chapa também, Dilma Temer, lá atrás também, foi arquivado por excesso de provas. Né? Então, comigo é tudo exatamente diferente. Eu sou uma pessoa um pouco, talvez deselegante para alguns, né, que fala palavrão, alguns acham que eu não tenho pedigree. Agora, eu tive a coragem de montar um ministério competente, convidei pessoas competentes e aceitaram trabalhar. E nós, apesar da pandemia, da guerra lá fora, da crise hídrica de 21, nós vencemos isso com números da economia bastante favoráveis. E sempre lutei pela autonomia médica no tocante à Covid. Não embarquei no discurso politicamente correto, até porque eu vi que circulou aí um pôster, o Djokovic, né, aquele campeão de tênis, e eu, em cima escrito, o que eles têm em comum? Embaixo estava escrito, eles leram a bula da Pfizer. Não vou entrar em detalhe no tocante a isso daí, mas tem muita coisa acontecendo que você não pode discutir mais, como agora o governo quer impor a vacina para crianças, 6 meses a 5 anos. Não vou falar sobre isso, que sou pai de uma menina de 13. Então, se fosse sobre 13, eu falaria. Não falo agora porque vem aquela história de terraplanista, antivacina. Eu vi aqui o camarote outro dia da Globo, estou aguardando a Globo fazer com vocês, né? Como a Jovem Pan e também a outras televisões que eu falei ao vivo agora, a TV Globo me dá o espaço para conversar ao vivo sobre esse assunto. Tinha uma garota aqui, uma jovem...